Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de SQL. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre vinculação de tabelas. A gente utilizar mais de uma tabela dentro de uma consulta. Na verdade, nós vamos começar a aprender esse assunto na aula de hoje, mas tem muita coisa para a gente discutir a respeito desse tema, dessa funcionalidade. E nós vamos ver isso ao longo do nosso curso. Vamos aprender hoje então sobre Inner Join. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Clica aí no se inscrever, é rápido e fácil e não vai atrapalhar o seu vídeo. É só clicar e já está inscrito. Aproveita e ativa o sininho porque aqui são aulas de segunda a sexta e assim você recebe todas as nossas notificações. Também já vai deixando o seu super like aqui no início do vídeo. Isso garante que você não esquece para o final e ajuda o nosso conteúdo. Então, clica no se inscrever, ativa o sininho e deixa o seu like, o seu joinha. Nada disso vai atrapalhar a sequência do vídeo, beleza? Você que quer e pode contribuir de uma outra maneira, na descrição dos nossos vídeos tem os links para as nossas vaquinhas ativas. Você que contribui, faz parte do nosso time, eu agradeço de coração. Beleza? Vamos para a aula? Vamos lá. Vamos lá. Estou aqui com o MySQL Workbench aberto e já vamos entrar numa consulta aqui bastante simples que a gente vem utilizando, né? Onde eu vou listar todo o conteúdo da minha tabela cliente. Consulta basicona aqui e vai ir lá no nosso banco de dados, na tabela cliente, selecionar todas as colunas, eu não fiz distinção de colunas, e exibir todos os registros aqui dessa tabela para mim. Beleza. O que acontece aqui? Nós temos aqui o campo iTipo cliente, que define o tipo de cliente que eu tenho nessa tabela. Certo? Que eu tenho nessa tabela, não, o tipo de cliente que é esse registro. Por exemplo, Bruno, cliente Bruno, ele é do tipo cliente 1. Ok, beleza. Mas o que é o tipo cliente 1? Para isso, nós vamos ter que recorrer à tabela tipo cliente, select todos, faltou um from aqui, né? Tipo cliente, vou selecionar só essa query aqui, rodar, e aí eu consigo visualizar que o tipo de cliente 1, ele é pessoa física. O que acontece? Nesse caso aqui, eu quero trazer o dado, o registro lá de tipo cliente para cá, porque ao invés de mostrar o código, o ID do tipo do cliente, eu quero mostrar a descrição do tipo de cliente, que é o que a gente tem aqui, ó. Vamos selecionar. Aqui eu tenho o ID, que é o tipo cliente, e tenho descrição, que é o SDSC tipo cliente. Eu quero o descrição nessa consulta aqui, ao invés de trazer o tipo cliente. Inclusive, a gente pode até mudar esse nome de campo aqui, né? Pode ser iTipo cliente de tipo cliente, que ele está vindo lá do tipo cliente, né? Depois a gente faz essa mudança aqui, que seria mais adequado. Então aí nesse caso nós vamos ter que usar essas duas tabelas na nossa query, na nossa consulta. Eu vou ter que usar a cliente, que é a minha tabela principal, e vou utilizar tipo cliente, que eu estou buscando um registro, um dado lá de tipo cliente que eu quero mostrar nessa consulta. Então para isso nós vamos ter que utilizar as junções, certo? Os joins. E o primeiro join que a gente vai aprender é o Inner Join. Vamos começar a falar sobre esse assunto na aula de hoje, que possibilita a gente juntar, a gente vincular duas tabelas. Vamos criar essa consulta aqui de uma forma um pouco diferente, onde nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui tudo que eu quero, ó. Eu quero o campo cliente, eu quero o campo nome cliente, eu quero o campo CPF cliente, eu quero o campo nasce cliente e vou colocar de quebra aqui também o iTipo cliente e tipo cliente. Beleza? Então eu especifiquei todos os campos que eu quero nessa consulta. Se a gente rodar aqui, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Só que o que eu quero, ao invés de mostrar, deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Ao invés de mostrar aqui, ó, o iTipo cliente, eu quero mostrar a descrição que vem lá do campo, descrição da tabela de tipo cliente. Beleza?
Joia. Vamos colocar isso aqui um embaixo do outro para facilitar a visualização. Ok. E agora nós vamos indicar aqui ao nosso from que eu quero buscar registro em outra tabela. Então aqui no from nós vamos entrar com inner join, é o nosso primeiro join que nós vamos aprender, ok? E aqui eu tenho que falar o que é o meu inner join. Eu estou juntando aqui o from da tabela cliente e fazendo uma junção com qual tabela? Com a tabela tipo cliente. Então inner join tipo cliente, eu estou juntando cliente com tipo cliente, e aí eu preciso informar quais os dados que vão, quais os campos, quais as colunas que vão fazer a vinculação entre essas duas tabelas. E nós temos na tabela cliente o i tipo cliente, e na tabela tipo cliente, vamos voltar, vamos expandir aqui, ó, nós temos i tipo cliente, inclusive esse nome aqui que nós temos que renomear esse aqui, né, o i tipo cliente de cliente, para ficar mais consistente. Então nós vamos juntar esses campos. Então eu estou falando aqui, ó, que agora eu quero fazer a junção com a tabela tipo cliente nos campos, relacionando os campos tipo i tipo cliente cliente, onde esse campo seja igual com i tipo cliente de tipo cliente. Beleza? Entenderam aqui? Esse campo aqui, ele vem da tabela cliente e esse campo aqui vem da tabela tipo cliente. Para ficar mais interessante, a gente pode começar a usar os alias aqui para poder simplificar e destacar um entendimento maior dentro da nossa consulta. Então eu vou falar assim, ó, cliente eu vou chamar de C e tipo cliente eu vou chamar de TC. Beleza? Então esse i tipo cliente aqui, ele vem de onde? Ele vem de cliente. Então cliente ponto i tipo cliente. E i tipo cliente vem de onde? Vem de tipo cliente, que o alias dela é TC, certo? Esse aqui já está no mínimo, deixa eu diminuir aqui agora. Beleza. E aí, já que a gente está usando alias aqui, vamos usar o alias aqui também. Falando que tudo isso aqui vem da tabela cliente. Então isso aqui vem da tabela cliente, isso aqui vem da tabela cliente, isso aqui também, isso aqui também e isso aqui também. Só que eu não quero o código do cliente, eu quero a descrição do cliente, que vem de onde? Que vem de tipo cliente. Então, ao invés de utilizar aí tipo cliente, eu vou utilizar tipo cliente ponto s descrição tipo cliente. Dessa maneira, na nossa consulta, nós estamos usando dados, colunas da tabela cliente e da tabela tipo cliente. Então, correlacionei essas duas tabelas, vinculei essas duas tabelas, e essa é a função do inner join. Rodando a nossa consulta, tá dando um erro aqui. Deixa eu ver. Sim, tá dando um erro aqui porque eu não usei o alias aqui, ó. Na verdade, eu usei errado, né? Eu coloquei ele aqui na frente, ó. É aqui, ó, tc.i tipo cliente. Agora sim, eu nem percebi que eu digitei errado aqui. Rodando aqui a nossa consulta, tá aqui o resultado. Olha só que interessante. Então agora eu tenho o i cliente, o nome, CPF, data de nascimento e a descrição do tipo do cliente. Onde aqui eu não tenho mais o código, né? E agora eu tenho uma visualização mais interessante. Eu sei agora que o cliente Bruno, ele é pessoa física, tá vendo? O cliente, que mais aqui? O cliente Clovis Marson, ele é do tipo pessoa física. Notem agora que nós temos uma ordenação aqui, ó, certo? Interessante, isso aqui nós vamos discutir isso mais para frente. A ordenação padrão aqui agora não é mais pelo ID. Notem aqui, ó, vendo? O ID não foi ordenado. Certa ordenação agora aqui veio pela descrição do tipo de cliente. Então ele fez um agrupamento aqui, uma ordenação
Isso aqui é uma coisa interessante que nós vamos discutir mais adiante. Bom, o fato aqui agora é a junção. Nós aprendemos a juntar duas colunas. Como que nós vamos praticar? Vamos praticar isso aqui mais uma vez, certo? Vamos praticar isso aqui mais uma vez. Notem que, vamos apagar essa consulta porque nós vamos fazer de novo para a gente entender direitinho. Notem que na tabela venda, tá, vamos fazer um select aqui, ó, select todos from venda. Nós temos aqui a descrição, os registros de todas as vendas. Então eu tenho o ID e o cliente que comprou, o cliente que fez a compra dessa venda aqui, ó, desse item que foi vendido, ok? No lugar de cliente, eu quero mostrar o nome do cliente. Posso mostrar os outros campos também, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso daqui. Vamos fazer essa junção aqui entre a tabela venda e a tabela cliente, certo? Então olha só que interessante como é que vai ficar essa questão aqui. Da tabela venda, que é a minha tabela base dessa consulta, o que que eu quero retornar? Eu quero retornar o ID da venda, que eu estou chamando aqui I venda. Eu quero retornar o ID do cliente, não. Eu quero retornar o nome do cliente, ok? Mas eu quero aqui, também a data da venda, então D data venda, e quero o valor dessa venda, F valor venda, beleza? Joia? Isso aqui vai vir da tabela venda. Rodando essa consulta aqui, a gente tem os três campos aqui, as três colunas que eu determinei na minha consulta. Mas eu quero buscar o nome do cliente também, certo? Então nós vamos aqui no from indicar que eu quero uma vinculação, uma junção. Então eu vou falar aqui, ó, eu quero juntar aqui, ó, inner join com a tabela cliente. Vamos colocar alias, vou chamar essa aqui de venda e vou chamar V e vou chamar essa aqui de C, beleza? On, quais campos eu quero juntar? Da tabela venda, eu quero o I cliente, que seja igual ao campo cliente, ponto, o mesmo campo, I cliente. Então, I cliente, beleza? Fiz a junção das duas tabelas. E qual que é o registro que eu quero mostrar aqui, ó, depois de venda? E eu vou falar que isso aqui vem tudo de venda, né? Vamos definir os alias aqui para ficar uma coisa muito fácil da gente entender, certo? E o próximo campo aqui vai vir da minha tabela cliente, S, nome cliente. Ah, eu quero mostrar também o CPF. Beleza, podemos pegar aqui, ó, cliente S, CPF cliente. Então agora eu estou trazendo 3 campos da tabela venda e 2 campos da tabela cliente. Vamos rodar essa consulta? Olha só como que o nosso resultado já está mais interessante. Eu estou retornando para a venda o ID, o nome do cliente que fez a compra, o CPF do cliente que fez a compra, a data da venda e o valor da venda. Olha que consulta bacana, que consulta legal. E se eu quiser mostrar também o tipo do cliente? Ah, olha que interessante. Mas eu não quero mostrar o ID do tipo de cliente, eu quero mostrar a descrição do ID do tipo do cliente. Então nós vamos fazer o quê? Um inner join com mais uma tabela. Então inner join aqui também com a tabela, como é que chama? Tipo cliente, né? Tipo cliente quando eu tenho o cliente tanto na tabela venda quanto na tabela cliente. Então nós podemos usar qualquer um dos dois. Eu vou dar um alias para essa aqui que eu vou chamar de tipo cliente. Então quando cliente e cliente, já que eu estou usando o inner join aqui, eu posso usar a tabela cliente aqui.
beleza? For igual a tipo cliente ponto e tipo cliente, certo? Não, é cliente, né? E cliente foi igual a e cliente, beleza? E aqui eu posso trazer, vou colocar no final, quando tipo cliente, trazer também do tipo cliente o descrição do cliente. Rodando aqui, deu um errinho aqui. Vamos lá. O que está acontecendo? Não. É aqui, ó. Porque na tipo cliente eu não tenho i cliente, né? De novo, ó, é a diferença de nome ferrando a gente. É i tipo cliente, né? Aqui, ó. I tipo cliente. Vamos fazer aqui também, ó, que essa vinculação é pelo i tipo cliente. Tem essa vírgula aqui, não? I tipo cliente é igual a tipo cliente ponto i tipo cliente. Aí, agora sim. A vinculação de tipo cliente com cliente é o i tipo cliente, não o i cliente, certo? Então aqui, ó, olha que bacana. Então agora nós temos trazendo dados de 3 tabelas. Eu estou trazendo dado da tabela de venda, dado da tabela cliente e dado da tabela tipo cliente. Olha que interessante. Essa junção aqui ficou bacana, certo? E aí, assim por diante. Nós podemos juntar, vincular dados da tabela, de várias tabelas na nossa consulta, utilizando inner join. E fazendo um pente fino aqui no inner join inner join a tabela que eu estou fazendo a ligação on os campos que ligam as duas tabelas, certo? Na tabela base e na tabela que eu estou ligando, os campos que relacionam essas duas tabelas, beleza? Então é assim que a gente faz a junção de mais de uma tabela dentro da nossa consulta, dentro da nossa query. Utilizamos aqui, né, um inner join muito bacana no final aqui, com mais com mais de um join, né? 2 junções, tá bom? Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, já se inscreve. Não clicou no joinha, esse é o momento, e também ativa o sininho para receber as notificações. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Um forte abraço, até lá e tchau, tchau.